Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Breno Azevedo, sou engenheiro civil. Estamos aqui dando continuidade ao nosso mini curso de EBERIC. E agora vamos fazer um passo importantíssimo no dimensionamento da nossa edificação, que é configurar as cargas de vento. Já falamos aí de cargas diversas, né? Lançamos cargas em vigas, cargas em lajes, falamos sobre cargas de alvenaria, cargas de revestimentos diversos, cargas acidentais em lajes, né? E tão importante quanto são as cargas de vento, que são cargas horizontais que incidem diretamente nas fachadas dos nossos edifícios. E com isso alteram as questões de estabilidade, né? E também os esforços internos solicitantes dos elementos estruturais. Então, vamos junto, vamos para o vídeo e vamos ver como lançar essas cargas nas nossas edificações. Então aqui, pessoal, com o EBERIC aberto, ele tem aqui uma função aqui no menu estrutura, né? Configurações, projeto, e aqui no finalzinho aqui, no antepenúltima opção, tem vento, né? Configura os fatores para aplicação do vento na estrutura. Você vai clicar aqui e vai aparecer aqui uma série de entradas, né, que nós precisamos configurar. Então, o cálculo do vento, ele inicia com o cálculo do VK, né, da velocidade característica do vento. E para calcular o VK, nós dependemos do V0, né, que é a velocidade básica, né, e também de alguns fatores de ponderação, que é o S1, S2, S3, certo? Isso tem tudo a ver com a NBR 6123, né? Isso aqui está tudo conforme a NBR 6123, que fala especificamente sobre cargas de vento. E aqui, para definir a velocidade básica, né, o V0, nós definimos baseado nas velocidades do mapa de isopletas. E você clicando aqui, ó, nesse botão mapa, vai aparecer aqui o mapa de isopletas, lá da NBR 6123. E aqui, dependendo da região onde estiver localizada a edificação, você vai estar entrando aqui com valores diferenciados. Então, por exemplo, a nossa edificação está aqui no Rio Grande do Norte, né? Então, nós estamos aqui numa área onde predomina ventos de 30 metros por segundo. De repente, se você estiver aqui mais ao sul, você vai estar aí em áreas com velocidades, né, básicas de vento maiores, né? 35, 40, 45, você vai avaliar a localização. Então, vamos deixar aqui 30 metros por segundo, já que estamos aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Ok. Aplicação do vento. Isso aqui tem a ver com o ângulo de incidência do vento na fachada, certo? Então, deixando aqui 0, ele vai lançar ventos nas fachadas, né? X e Y. E aqui a quantidade de casos vai ser a quantidade de forças de vento. Nós temos aqui, inicialmente, 4 casos, né? Vamos ter aqui 2 casos na fachada X, de cima para baixo e de baixo para cima, e 2 casos na fachada Y, né? Da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Você pode, dependendo da situação, aumentar a quantidade de casos. E observe que ele vai aumentar aqui em múltiplos de 4. E ao fazer isso, o software vai definir a angulação entre os vetores de força a serem aplicados. Lembrando que quando você aumenta a quantidade de casos, você vai aumentando também o tempo de processamento, né, e a quantidade de combinações a serem geradas. Tá certo? Aqui nesse botão Forças Médias, tem algumas configurações que são importantes de serem levadas em conta. Observe que aqui ela está desmarcada e vamos ver por quê, né? Ela está aqui desmarcada porque as ações de vento estão desabilitadas no software, né? Se a gente der aqui um OK para sair
e vim aqui na aba Estrutura, Configurações, Projeto e Estrutura, Configurações, Projeto e Ações, eu tinha clicado sem querer aqui em Análise, Ações, nós teremos aqui todas as ações configuradas no software, né? Temos aqui as ações de vento, e temos aqui cada um dos ventos, né? Temos vento X+, vento X-, e aqui, após as ações, nós temos as combinações. E observe que aqui, ó, nas combinações, as ações de vento estão desabilitadas, né? Então, elas estando aqui desabilitadas, o software não vai gerar combinações de ações contemplando o vento. Por isso também que aquele botão lá está desabilitado. Se a gente definir aqui, clicar, né, habilitar as ações de vento, tanto em X quanto em Y, né? Como eu disse, X de baixo para cima, X de cima para baixo, Y da esquerda para a direita, Y da direita para a esquerda, o software vai passar a incluir as ações de vento nas combinações. Vamos aqui dar OK. Quando a gente volta lá para Projeto Vento, o botão aqui Forças Média já vai estar habilitado, né? Vamos aqui abrir rapidamente e aqui ele já mostra um cálculo, né? Mas o cálculo que está feito aqui está baseado em outros parâmetros que falta a gente inserir. Por exemplo, nós temos aqui o fator de ponderação S1 da norma, né? Que tem a ver com a topografia. E aqui ele diz, ó, em costas e cristas de morros em que ocorre aceleração do vento, vales com efeito de afunilamento. Tem outra opção com vales aprofundados, vales profundos protegidos de todos os ventos e demais casos. Então, de acordo com o local, com a topografia do local que a sua edificação esteja localizada, você vai selecionar aqui a mais adequada. Vamos deixar aqui em demais casos, já que consideramos que estamos aqui em locais mais planos, né? Temos aqui o parâmetro aqui de edificação, que está relacionado com o cálculo do fator de ponderação S2. E ele pergunta aqui, uma das coisas que ele pergunta é com relação à maior dimensão horizontal ou vertical da nossa edificação. E nós temos aqui 3 opções: menor que 20, entre 20 e 50 e maior que 50. Isso aqui, pessoal, tem a ver com a maior dimensão, como eu disse, né? Então, nós temos que saber qual a dimensão nossa edificação tem em X, em Y e em Z, né? Para poder marcar aqui, escolher qual a opção que a nossa edificação se enquadra. Se nós temos comprimento e largura menor do que 20 e altura menor do que 20, vamos escolher aqui a nossa primeira opção, né? Então, vamos voltar aqui, vamos dar aqui um OK, e vamos verificar aqui na nossa edificação as cotas, né? Então, vamos pegar aqui a cota aqui em Y, né? O comprimento aqui do nosso prédio. E aqui observa, ó, que ele vai ter 2.049 centímetros. Então, tem mais, né? Tem mais do que 20 metros aqui. Um pouquinho mais, mas tem mais do que 20 metros, né? Aqui na largura da edificação, ela vai ter, obviamente, menos do que o comprimento, né? Vai ter aqui, ó, 14 metros, né? Então, menor do que 20. Mas aqui nós já temos um comprimento que é maior do que 20. E se a gente for avaliar a altura, né, baseado aqui no nível dos pavimentos, a tampa do reservatório vai estar aqui, né, a 12 metros. Então, nós temos aqui altura e largura inferior a 20 e temos aqui um comprimento superior a 20. Voltando lá para a configuração de vento, vamos colocar aqui que a nossa maior dimensão horizontal ou vertical é entre 20 e 50, já que o nosso comprimento supera, né, em quase 50 centímetros, aí, 20 metros. Rugosidade do terreno, vai poder entrar aqui, clicar e escolher, né? Nós temos aqui 5 categorias, baseado na 6123, né? No nosso caso aqui, nós vamos deixar marcada aqui a categoria 4, terrenos cobertos por obstáculos numerosos e poucos espaçados em zona florestal, industrial ou urbanizada. De acordo com sua edificação, você pode estar marcando aí outra categoria. E aqui, essa razão de amortecimento também tem a ver
com tipologia da edificação, né? Então aqui vamos deixar marcada aqui a primeira opção, edifícios com estrutura porticária de concreto, sem cortinas, né? Se tivesse cortinas aí para absorção de forças horizontais, você marcaria aqui a segunda opção. Vamos dar aqui OK. E por fim aqui, ó, fator estatístico S3. E aqui tem 3 opções, né? Edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro de pessoas. Não é o nosso caso, né? Edificações para hotéis e residências, né? É o nosso caso. Nossa edificação é edificação residencial. Então vamos deixar aqui mais uma vez marcado. E agora voltando aqui em forças médias, quando clica, né? Nós já temos aqui uma planilha com os cálculos das forças de vento, né? Inclusive aqui no software, marcando aqui essa opção, o software ele vai calcular o coeficiente de arrasto automaticamente, certo? Está aqui a coluna que tem os coeficientes de arrasto, né? E observe que a partir do S2 e a partir do nível, né, e do coeficiente de arrasto, nós vamos ter forças diferentes aplicadas ao nível de cada um dos nossos pavimentos. E essas forças elas são aplicadas de forma pontual nos pilares que estão voltados para esse pavimento, né? E essa força ela é distribuída para os demais pilares através da consideração do diafragma rígido, né, pela laje. A laje é considerada nesse cálculo diafragma rígido, ou seja, ela tem uma rigidez infinita, né, que assim transfere essas cargas para os demais pilares da edificação, né? Aqui a gente ainda pode escolher turbulência baixa ou alta, não é o caso agora explicar. Vamos deixar como turbulência baixa, que é um valor mais conservador. E nós podemos também aqui marcar ou desmarcar esse adotar valor único para toda estrutura, né? Quando a gente faz isso, observe que o nosso coeficiente de arrasto ele altera. O coeficiente de arrasto ele está diferente aí no pavimento tampa e fundo, porque as características geométricas da edificação nesses pavimentos também são diferentes, né? Então vamos deixar aqui desmarcada, né? Para que ele adote o coeficiente baseado no que ele calculou, né? E aqui para cada um desses, como falei anteriormente, para cada um aqui desses pavimentos nós temos aqui, ó, forças diferentes. E temos aqui também essa opção que está marcada, que é usar fachadas do croquis. Para o cálculo das forças, né, nas fachadas, as forças de vento, nós precisamos saber o comprimento, né, e a altura e largura também das fachadas, né, as medidas das fachadas. Então, essa opção estando marcada, o software vai fazer esse levantamento de forma automática. Observe aqui, ó, que nesse vento X, ele está levando em consideração aqui uma fachada de 20,4899, que foi o que a gente calculou, foi o que a gente somou lá quando nós fizemos a cota, né? Dá para ver aqui embaixo, 20,49 arredondado. E na fachada transversal, que é a que está no outro sentido, vai ter 14,39. Então, automaticamente o software fez esse levantamento. E o nível também, pegou o nível aqui, ó, baseado no cadastro dos pavimentos. Se a gente desmarcar aqui, nós temos a opção de entrar com esses valores manualmente, tá bom? Então, se a sua edificação não for um formato padrão, né, que o software consegue levantar essas informações, não tiver um formato aí paralelepipédico, né? Se for um formato diferenciado, você pode de repente desmarcar e entrar com essas informações manualmente, né? Como nossa edificação é um formato padrão, podemos deixar marcado aqui que o software ele vai levar em consideração. Se a gente altera aqui, ó, de vento X para vento Y, observe que ele já vai fazer aqui a troca, né, dos comprimentos de fachada principal e transversal para fazer o cálculo também da força, né? Então vamos dar aqui o OK. E com isso a gente finaliza aqui, né, a configuração das cargas de vento
E quando a gente processar a estrutura, elas vão estar sendo levadas em consideração, tanto no cálculo, né, na análise estrutural, como também nas questões de estabilidade. Então, pessoal, espero que tenha sido válido para vocês. Se foi, se fez sentido aí, compartilha, curte, né? Envia aí para os colegas, pode ser que alguém esteja precisando dessa informação. E se tem alguma dúvida ou sugestão, tem aí o meu Instagram, meu e-mail, né? E você pode também deixar seus comentários aí no chat do YouTube, beleza? Então até o nosso próximo vídeo, né?